Olá, pessoal. Voltamos aí com o nosso podcast Papo Legal. Eu digo que voltamos porque aquele assunto do Tribunal do Júri com o Bruno Barros, ele rendeu tanto que a gente achou melhor aqui a gente fazer um segundo episódio para atender aos nossos alunos e alunas aí a respeito de, né, depois do que o Bruno falou aqui sobre o Tribunal do Júri, ficou algumas dúvidas do tipo, como é que eu me preparo para ser um bom advogado do júri, né? E continuar aquela nossa conversa. Exato. Que eu acho que estava bacana para falar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, né? Então, eu sou o professor Marcelo Misaca, professor Everton Goulart, professor Paulo Cavazana, e hoje ainda nós estamos aqui com o nosso convidado, Bruno Barros Mendes, que é advogado, é mestrando em processo pela USP, e é um cara aí das redes sociais já, das aulas online, que os nossos alunos muito provavelmente já conhecem, né? E que é apaixonado pelo Tribunal do Júri. Então, Bruno, de novo, seja bem-vindo aí para a continuidade do nosso bate-papo a respeito do Tribunal do Júri. Sim, muito obrigado, professor. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Responsáveis pela minha educação, o doutor Everton não, mas sempre uma... Não chamamos doutor não, é tudo colega aqui. Ô Bruno, mas é muito bom estar aqui. O seu telefone tocou, tá? Vamos lá. E a informação que você recebeu nessa primeira ligação foi assim, doutor, meu filho foi preso, cometeu isso, aquilo, fiquei sabendo que o senhor faz defesa no júri, né? Mirabolante. O senhor andou atuando muito bem, né? E a gente queria marcar uma reunião. É assim ou não é assim que começa? Queria marcar uma reunião com o senhor para entender como é que é e tal. Aí, Bruno, como é que a gente procede daqui para frente? Certo. Eu tenho... E aí vai também, cada um tem um estilo, cada um tem... Eu falo que a advocacia ela é muito assistencial, né? Sim. Acho que primeiro, o fato de você atender o telefone com calma, sim, já começa por aí. Atender. Atender. Primeiro atender. Primeiro atender. Depois, conversar muito com a família. Eu acho que o advogado tem que ouvir muito e perguntar mais. Tem gente que... E eu ouço esse tipo de reclamação. Pô, fui no advogado lá, o cara só falou, né? Porque a gente tem essa ansiedade de falar e não tenta entender o que aconteceu. Então eu trago primeiro a família no meu escritório, sento com eles, pergunto, até cansar. Cansou? Começo. Apresento já ali. Não só o que aconteceu na dinâmica, mas você faz um histórico familiar ali. Tudo, eu pergunto tudo, o que ela tá... Enfim, a gente tem essa necessidade. Porque é um problema muito grave na vida da pessoa tá com o filho lá preso. Não... Bruno, enfim, isso eu posso atestar em todos esses anos aí. Não importa o que ele faça. Tem mãe, tem pai, tem filho. Sim. É um valor universal muito forte, né? Sim. Então, eu acho que começa aí a atividade. A assistência para a família. Acho que a família se sentir acolhida é o primeiro ponto de partida e é o que vai fazer com que o cliente fique no seu escritório. É o que ele não vai deixar ele virar as costas e deixar trocar de advogado. Depois disso, é o atendimento com o cliente. Sim. Se tá preso, vai lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Se não tá preso... Hoje em dia tem umas, né, facilidades, sim, né? Graças a Deus, tem um virtual que tá muito bom. Eu não tô vendo diferença nenhuma. A não ser que seja um caso muito específico, muito grave, que, né? Aí você se dirige até o presídio. Ir no presídio envolve algumas cautelas que eu tenho e eu acho que isso é importante passar, né? Primeiro, você vai para conversar sobre o processo. Isso é importante. Foge um pouco, mas como eu acho que o pessoal que vai assistir vai entrar nesse universo, não leva um recadinho da mãe, não faz sabe, essas coisinhas, porque realmente isso aí são coisas que vão dar problema. Chegando lá, atenção e conversa de novo. Como eu digo, é detalhe. Às vezes o cara vai trazer uma informação que muda tudo. Eu tinha um caso em específico, vou falar bem de forma breve. Meu cliente dizia o seguinte: Bruno, eu briguei no bar, corri pra casa. Cheguei lá, liguei pra polícia, certo? E a polícia falou, espera aí. Eu falei, não dá pra esperar. Os caras estão aqui rondando de moto, minha porta de casa é aquelas de lata, eles vão meter o pé aqui e vão matar. Peguei a faca e fui pra delegacia. Essa era a narrativa dele. Indo pra delegacia, eu encontrei o cara, um dos caras, a hora que ele desceu, deu uma facada. Tchau. Bacana. O cara que morreu era meio deficiente, e ele falava, e aí o crime era gravíssimo.
Cara, e o promotor tinha uma tese muito forte, né? Muito forte. Ele falava, ó, seu cliente mente por quê? Porque a delegacia é do outro lado da cidade. Ele voltou pra matar o cara. E meu cliente jurava de pé junto. E aí é a hora que você fala, cara, tem alguma coisa errada no processo. E conversando com ele lá, era umas 12h30 da manhã, antes do júri. E eu com isso na cabeça. A primeira folha do processo do rodapé tinha um endereço diferente da delegacia. Coloquei no Google Drive e descobri. Era uma cidadezinha aqui próxima. Tinha inaugurado a nova delegacia 5 dias depois. Só que para onde ele estava indo, realmente era a delegacia da época. Onde eu tirei isso? Com o meu cliente lá. Se eu não tivesse conversado com ele, tese dada para acusação. Eu não ia ter essa indignação de ficar com isso na minha cabeça, falando, não é possível que esse cara... Então, assim, conversar com o cliente e ter essa visão panorâmica, o porquê, por onde, é de suma importância. E aí, sim, volto pro escritório, né? Eu costumo, normalmente, só cobrar honorários e passar valores após esses 2 atendimentos. Eu cobro para atender, cobro a consulta e tal, mas é ali nesse momento, depois que eu apresento o meu trabalho e cobro honorários. Acho que é um jeito importante. E a partir daí, né, aí é preparação. Preparação, eu falo que é a elaboração de roteiro pro tribunal do júri. Eu tenho um costume de olhar, lógico, todas as páginas do processo, igual esse rodapé, por exemplo, toda a certidão de oficial de justiça, toda a data, que aí eu falo, o processo do júri é detalhe. Eu ficho tudo, folha por folha, o que tá em cada folha. Eu tenho o processo impresso, mas eu tenho aqui na minha mão, rápido, folha 1, é isso, folha 2, Sim, é então isso. faz um sumáriozinho. Sumáriozinho, de tudo. Com todas as informações para que eu tenha esse mapa, essa no momento da atuação. E é um jeito de estudar o processo também. Tá. Ô, Bruno, e aí, isso aí é a preparação. Chegou o dia do jogo, chegou o dia do júri lá. Como é que é lá, o advogado no plenário lá? Ó, e aí são fases da vida, né? Antigamente eu ficava sem dormir. 2, 3 dias, sonhando com o plenário. Chegava lá nervoso, né? Enfim, evidente, mas... Eu acho assim, chegando no plenário, primeiro, a postura do advogado é interessante. Por quê? Quando você entra no plenário, os jurados já estão lá, estão aguardando sorteio. Aí eu costumo dizer que o cara vai começar a análise dele naquele momento. Então, eu costumo evitar risadinha, brincadeira, né? Levar a sério aquele ato, aquele ritual que a gente tem ali, né? E eu faço essas considerações não só para minha equipe, para quem está comigo de fato, mas também para o réu, né? Porque às vezes o réu fica de risadinha, umas coisas assim que você fala, cara, mas... e o júri tá, enfim, analisando ele a todo momento. Sim, eu tô ali assistindo, chega o cara algemado dando risada. Exatamente. Então, Pera aí, o advogado tá entrando Exatamente. e indo. Batendo nas costas do cara. Aí né? depois vai falar, vai tentar aqui ser emocionante, tentar ser... É bem contraditório. Então eu acho assim, no dia do júri, o advogado primeiro, ele tem que ter essa visão de que ele vai ser analisado a partir do momento que ele cruza aquela porta, isso é essencial. E tentar manter o controle da situação, não deixar o emocional tomar conta. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um júri com um determinado promotor, e eu tava muito... eufórico, né? E eu falando, ele falou, olha, o menino tá nervoso, ele tá emocionado com esse ato aqui. Ele quer... promotor se referindo... Como uma estratégia dele de defesa de desqualificar. Então você percebe que vai muito além da batalha jurídica. Então, no dia, se eu pudesse falar, o que o advogado tem que ter no dia, eu acho que postura é essencial. Eu acho que o cara manter uma postura de advogado, a seriedade de advogado. Hoje em dia a gente tem celular, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, tô tirando uma fotinha aqui. É normal o cara querer mostrar o trabalho, querer mostrar que tá no júri, mas tem que ter um cuidado muito... Até com o seu cliente, porque, paguei o advogado. O cara chega dando risada com a galera. Meu filho lá, algemado. Entendeu? Então, eu acho que isso são questões assim... A postura do tribunal do júri conta muito. Ô Bruno, no momento da escolha dos jurados, tem alguma estratégia ou não? Bom, eu vou por cargo, né?
Às vezes a gente tem acesso à lista um pouco antes, faz aquela pesquisinha ali no celular, nas redes sociais. Sempre bom. Às vezes você já... Bandido bom, bandido morto. Ali você já vê alguma coisa. Às vezes você busca ali, né? Vê alguma questão já muito bem clara, muito bem definida. E aí você faz aquele xizinho. Mas a minha escolha, ela tende a ser nesses moldes. Eu não tenho uma... Você não tem um padrão. Eu não tenho um padrão. E às vezes também é muito... Eu costumo fazer uma coisa assim. Quando eu, por exemplo, em Araçatuba, que eu sei que o conselho já tá... Eu vou lá umas 2 sessões antes para ver quem foi sorteado, para tentar evitar isso. Porque o fato do conselho já estar acostumado com o promotor é um prejuízo a mais, né, para defesa. Sim. E você sabe, às vezes o promotor lhe pede absolvição num caso. E isso tem um poder muito forte na cabeça do jurado, porque ele fala, pô, mas tava aqui semana passada. O promotor pediu para absolver, hoje ele tá pedindo para condenar? Então, eu tenho esse cuidado. Às vezes eu mando o estagiário lá. É interessante, né? Esses são os cuidados que eu tenho. Tem uma preparação, né? A gente não tem isso, né? Tem filmes aí dos Estados Unidos que mostra isso. Tem até empresa que estuda jurados, sim, né? hoje já... A gente não chegou a esse ponto ainda. Não, mas existem essas empresas já aqui, né? Existem esse apoio paralegal, acontece. É que a gente ainda que vem dessa... Ainda que seja uma geração mais nova, né? A gente ainda vem um pouquinho... Aprendeu com pessoas mais velhas, etc. E bom, começou, o promotor geralmente ele vai muito bem, né? São pessoas tecnicamente boas no que estão fazendo. O advogado levanta, presta sua defesa e um ponto importante para que você ressalte como é que é esse bom contato com quem está te escutando ali na hora. Então, primeiro, eu acho que a ideia organizada favorece muito o advogado. Um dos erros mais cometidos que eu, pelo menos, vejo e acho é o advogado confuso. É aquele cara que não tem narrativa. Ele não tem um começo, meio, fim. Ele não sabe escalonar a tese. Por quê? Porque não fez o roteiro. Sim. Porque eu acho que é ali no roteiro que você vai montar o que vai acontecer, o que não vai, né? E o discurso, sempre, primeiro, voltado para os jurados e aquela questão que eu falo de confiança, né? Você tem que transparecer confiança. Então, eu dedico boa parte do meu tempo a convencer os jurados de que eu sou digno de fé. A advocacia começa 10 passos atrás. Né? Então, o promotor de justiça do outro lado, a gente tem que entender esse prestígio dele, merecido, inclusive, e ele goza disso. Ele tem essa... Então, você como advogado, que ninguém te conhece, que tecnicamente vai ser tido como advogado do bandido, primeiro você tem que gerar essa confiança com o público. E depois as questões de discurso, Bruno, eu tenho essa questão de sempre tomar muito cuidado com o que eu falo, não ter um discurso agressivo. Eu acho que júri não é briga, que júri não é teatro. Trabalho a prova, mostro, tal, ajoelho, falo não sei o quê, a vítima morreu assim, aconteceu assim, isso faz parte. Mas também eu tenho esse limite entre a atuação técnica, visual, e o que é ridículo, que foge do bom senso. Isso aí é importante destacar, porque às vezes o aluno acha que júri é barbúdia, que vou chegar lá e fazer isso, aquilo, e às vezes não é bem assim. E a questão do à parte, Bruno? Você gosta de fazer, não faz? Eu tenho uma... É uma estratégia. É uma estratégia. Eu acho assim, o à parte, ele sempre vai acalorar muitas coisas. E sempre vai prender muito a atenção do jurado. E aí vai do promotor. Às vezes Bruno, tô olhando ali, o promotor, o jurado tá cansado, o discurso não tá convencendo, deixa eu tocar. Não, o promotor tá trazendo algo que realmente tá quebrando, meu Deus, eu tô inquieto na cadeira, e agora o que eu faço? É a chance. Aí eu tenho essa, não gosto de usar o à parte como, vou ficar à parte. Não, é bem estratégico mesmo, porque às vezes você vai pôr fogo onde não precisa, e etc. E outra coisa que eu tenho o costume de fazer é deixar meus à parte sempre para a segunda fala, que é a hora que eu vou voltar e ele não volta mais. Sim. Também é uma questão... Você até pode desafiá-lo, porque ele não vai ter chance, né? Ele tem mais 10 minutos para falar, cara, ali... É como se fosse o seu time sendo pressionado, o goleiro dá aquela migué, né? E depois a bola tá no teu campo. Exatamente. E o problema do à parte, assim, né? Pode dar ruim, né? Porque se você fizer o à parte e o cara for muito boa
Na resposta... Se levantou, ele corta. É, E tem a parte que não tem resposta, né? sim. Tem uma parte que eu fui em São Paulo, na Barra Funda, e eu achava que não tinha muita diferença, mas evidente que o promotor da Barra Só Funda... faz isso, né? Não, faz 100 por... O cara faz de 3 vezes por semana. E aí tem um caso interessante, cara. Eu tava lá fazendo júri, daquele jeito, né? Primeiro júri na Barra Funda, eu já cheguei lá tremendo, na verdade. Você entra naquele fórum lá, Uma o maior cidade fórum. lá Pô, dentro. cara, aquilo lá não é fácil. Eu fui de ônibus, pô. Fui com o ônibus da roupa aí, era eu e Zé Valdo. Moleque, menino, não sabia nem o que. Cheguei lá e tal. E eu lembro desse a parte em especial, que era um promotor muito bom, o juiz eu acho que era o do que julgou a Elise Matsunaga. Então eram os caras já veteranos aí do... E eu falando, ele esperou minha última fala também, acho que meio que de propósito, né? Meu júri inteiro, ele falou, doutor, agora vamos responder uma questãozinha aqui pra mim. Eu falei, qual? Pede pra esposa do seu cliente que tá sentada ali mostrar a tatuagem que ela tem no braço. A esposa do meu cliente, saiu correndo da sala do plenário, lá na Barra Funda. Eu falei, uai, nós estávamos discutindo o seguinte, que quem teria praticado o crime era um tal de enfim, um apelido. Zinco, não vou... O Zi. E eu dizia que o Zi era outra pessoa, que inclusive tinha morrido há algum tempo atrás. Porque eles me passaram isso e essa era a tese. E eles eram evidentemente parecidos, você tinha que ver na foto, era... Cara... E juntamos, na época, não foi eu que juntei, foi o antigo advogado. Fotos, né, dele da família, pra mostrar que ele era boa pessoa. E uma foto de aniversário, ela tinha tatuado o nome dele, Zia aqui. Putz. E aí o promotor mostrava a foto pra mim e falou, vem cá, garoto. Tô aqui. E eu tentava mudar, ele falava, não. Eu não vou deixar você mudar o discurso. Eu quero que você explique o que é essa tatuagem, porque até agora você sustentou 2 horas aqui na Barra Funda, a gente te ouviu, puta parte. É. Boa parte que não tem resposta. Não tem. E ele guardou pro... Guardou né? pro meus 10, foi 10 minutos de pânico e terrorismo, eu contando, não tinha o que responder, não tinha. Eu falava, não dá pra ver direito essa foto. Ele falou, claro que dá, vem que vê. E era uma foto bem nítida, cara. E realmente ela saiu do plenário. Então aconteceu uma coisa. Fechou. O fechou. jurado viu aquilo. Acabou, ganhou o júri checkmate. E assim, é Acabou. engraçado porque eu via ele no plenário muito tranquilo. Como quem diz, deixa. E tava com o zap na mão. Não, deixa criar, né? Como se moleque novo vai aprender cedo. Foi dando linha, né? Foi dando linha pra fisgada, né? É. Nossa. Então, assim, o a parte tem alguns que dói, não. É. Dói. Você vê que a estratégia do júri é interessante, né? Porque ele poderia ter queimado a carta logo no começo, Podia. mas não. Ele deixou, É. porque aí você gastou todo o seu Ah, tempo naquela... Me naquela descredibilizou ficha lá. no dia inteiro. E aí ele falava isso. Tomou meu tempo, que ali é sem brincadeira, né? Ali em Barra Funda não tem mais essa de, eu vou... coitado do advogado. Não. Pelo amor de Deus, gente. Lá, aqui às vezes ainda, né? Tem Você tem um aquela... relacionamento pessoal, Não, né? tem aquela compaixão de você falar, vou falar logo isso aqui pra ele já, né? Coitado, quem muda, né? Ó, evidentemente, depois de uma prova dessa, ele apresenta no começo, você muda tudo. Agora, É. no final, meu amigo, você vê o júri indo embora, você fala, porra, o que aconteceu? E aí, tomou de 0 e pena alta e tudo mais. Faz parte. E é isso. Mas eu falo isso porque é muito fácil vir aqui e falar, pô, vou contar as vitórias aqui. É. Só que você não aprende com muita vitória, não. Sim. Aprende nada. E tem... Você falou aí, você tem um roteiro, tal, tem um planejamento, né, Bruno? Eu já vi também muitas vezes no júri o réu ir lá e mudar tudo. Né? Ah. Aí você tá com tudo aquilo pronto lá pra Não. defesa. Você quer chorar, né? Todo dia acontece. Isso é muito comum. Eu acho que com o tempo você começa a entender essa situação e tentar trabalhar mais o réu. O que eu descobri? Que quando ele mudava o depoimento ali, ou ele não... Primeiro, ele não estava convencido da tese sua. Esse é um problema muito grave. O cara não acredita. Não vai. confiava, né? Ele ouve o preso amigo dele lá na cela e fala, é melhor essa, hein? Então, eu acho que a confiança já ajuda nesse ponto dele não... Segundo, e aí entra, antes do júri, cara, não adianta você querer conversar com o seu cliente no dia ali que o cara tá ali na celinha. Isso não existe. Você tem que vir de uma conversa, tem que vir explicando, porque às vezes ele não faz por mal, mas ele não entende uma tese de desistência voluntária. Crime impossível. Pô, como que você explica desistência voluntária pra você? Você vai falar que você começou
e desistiu no meio. Pô, doutor, mas é melhor falar que eu nem comecei, não é não? Então, assim, você tem que ter essa habilidade de fazer com que o cara confie, né? Uma vez, essa tese de desistência, a gente usa muito, né? Quando o promotor pede a detativa, a gente fala, não, mas sobrou bala na arma. Então, desistência, podia ter dado mais 2. Ah, deu 2 facadas na moça, mas estava só os 2 no quarto. Ele era muito mais forte, podia ter dado 15 facadas. O que fez isso? Arrependimento, viu o sangue, parou. Mas vai explicar isso pra ele. Ah, mas é mais fácil falar que ela tava com a arma. Isso, então eu acho que essa questão de mudar também é um pouco de preparo. Outro ponto importante, né? Daqui a pouco a gente já chega na votação, é a questão das testemunhas, né? Sim. E eu sempre aprendi e falo para os meus alunos que você tem que ter medo das suas testemunhas, Claro. não necessariamente das testemunhas da outra parte. E esse seu relacionamento com as testemunhas, Cara, como é que é? Isso eu construí e eu aprendi muito cedo. Isso aí é. E eu falo isso pra todo mundo que entra no escritório. Primeiro, testemunhas tem que ter um cuidado absurdo. Uma que você pode incorrer em crime. Pode. E a gente sabe o que acontece. Eu não tenho o costume de ficar, eu, Bruno, ensaiando testemunha. Não faço isso. Por quê? Porque a hora que dá errado, ela vai lá para o dedo, fala, foi o advogado que falou, e acabou. O que eu faço? Eu delego a atividade. Eu falo pro meu cliente, falo, me tragam as testemunhas disso. Quem viu isso? Fulano viu isso. Quem viu isso? Fulano viu isso. Então me traga. Entendeu? Então, assim, e a partir daí a gente constrói algo. Mas, testemunha é algo que você, advogado, é melhor não arrolar às vezes e deixar para jogar com o que tem. Ou uma, às vezes, né? Ou às vezes uma, do que querer inventar e colocar. Porque promotor que tem habilidade de interrogatório descobre. Juiz também, você sabe disso. Quantas vezes? Bate o olho. Querer ensaiar. Não, e aí ela começa. E é aquele negócio, né? Ela começa a fazer aqui. Você já viu isso? Expressão corporal já mostra já tudo. mostra tudo. Vocês já estão acostumados com isso. Então eu acho assim, testemunho é um negócio. Eu conheci um advogado que dizia o seguinte: essa regra é boa. Às vezes, o que tá no papel é mais seguro. Exatamente. Sim. Às vezes é melhor não ouvir no plenário. Porque o plenário é um negócio sensível demais, cara. Nervosismo. Então, assim, já ouviu lá pra trás? Compensa requerir? Compensa ir pra cima das acusações de defesa. Você traz uma de... Ah, ele era da igreja. Exatamente. Beatificação. Para ganhar o jurado. Testemunho de beatificação. Bom, terminou o trabalho lá em plenário, todo mundo para a sala, né, para que eu acho a assim, votação aconteça. Antes disso, Paulo, antes e tem uma coisa que eu percebo que os advogados não se atentam muito é em relação à redação de quesito, né? não, era isso que eu ia falar. Eu acho que, às vezes, a forma como o quesito está redigido confunde o jurado. Confunde e muito. Eu acho que antes de... E esse é um erro tremendo que eu já vi muito advogado praticar, é não explicar o quesito já na primeira bateria. Na primeira fala. Porque às vezes o promotor não volta. E aí você ficou sem explicar quesito. Então, eu acho assim, explicar quesitos e ter eles nas mãos, né, de fato. E impugnar sempre, conversar com o juiz e falar, doutor, essa redação, eu sou um cara que chora muito, né? Às vezes você bate o olho na redação, você fala, pô, tá confuso. E acontece de como a pergunta tá formulada, o jurado votar de acordo com o texto, com a redação. Principalmente quando você coloca um monte de teses. Uma vez a gente tava em Monte Aprazível fazendo um júri, e eu lembro até hoje. Eu no carro falei, ó, eu vou com a tese de legítima defesa, mas eu vou colocar uma tese de lesão seguida de morte. Tinha intenção só de lesionar, né? E a morte, enfim. Aí, beleza. Era um puta júri de legítima defesa. Era assim, escancarado. Tanto é que ele o juiz de primeira instância já tinha concedido reformando o tribunal. Então era um júri assim, ganho. Veio um promotor de Rio Preto. Já vi que era de Rio Preto, falei, já tem diferença, né? Porque quando a gente tá numa cidade menor, tende a ter pessoas mais jovens. Quando chega as pessoas, né? O cara que tá mais acostumado. Falei, coloca esse quesito e tal. Cara, perdemos na legítima e ganhamos nessa. Por conta da redação do quesito. Eu tinha certeza disso. Porque deu 4-3, 3... Às vezes ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Entendeu? Então, assim, é uma questão. Esse caso foi favorável à defesa, mas pode ser que prejudique.
Eu já vi também essa parte da estratégia. Até foi um promotor que fez um júri comigo dessa maneira, até achei bem eficiente. Ele organizava a fala dele em cima dos quesitos. Então, os quesitos que ele ia defender, ele falava, aqui eu quero que você vote assim, vou explicar por quê. Aí ele pegava o processo e falava, aqui ó, tem isso. Então, desde o começo, ele já fez esse mapa É. mental aí, né? Essa é interessante. O roteiro dele era o Nunca quesito. tinha visto essa também. Eu achei bem eficiente, porque o jurado lembrava, na hora da votação ele lembrava, que ali o promotor pediu para votar assim por conta disso. Então, pra muito ele, bacana, muito foi- organizado. é um jeito de fazer júri também, né? Ficou bem didático, É. né, inclusive. E aí a parte da sala lá. Aí ali é onde todo mundo chora e ninguém percebe, né? Ah, é. Ali Ali também é a hora de comportamento, né? A gente tem que ficar sério, tem que ficar apreensivo. Mas outra questão que o advogado tem que ficar atento, né? Como é que o juiz vai explicar? Também Sim. é outra coisa que tem um limite, né? Na explicação. E eu nem sei como proceder, porque nunca aconteceu comigo do juiz interferir ou induzir. Nunca aconteceu. Não vivenciei isso para saber o que fazer. Eu até queria saber como proceder numa situação dessa. Eu acho que é o caso de você pedir para constar em ata a maneira como foi Como foi explicado o quesitado, quesito, né? Eu sempre explico pro juiz mais novos, às vezes que pergunta sobre júri, eu falo, ó, o juiz, quanto ele menos falar no júri, é melhor. É Sim. igual o árbitro de futebol. Sim. O árbitro não pode aparecer mais do que os não é o times. Tá principal, errado, não né? é o principal. Então, explicação de quesito. Isso eu aprendi com um juiz lá no Paraná. Ele disse pra mim, ele falou assim, Marcelo, quesito, quanto mais você querer explicar, mais chance de ter impugnação. Porque você vai falar e vai, né, e pode induzir. Então, ele falava, ó, a explicação é simples. O Bruno acho que já fez júri lá comigo. E desde a faculdade, lá no júri simulado, eu ensino desse jeito. Falou, a explicação é assim, ó. Aqui o quesito é tal, o que eu quero perguntar é isso, o promotor pediu pra votar sim, o defensor pediu pra votar não. Concordou com o promotor, vota sim. Tipo, né, 0800, se você quer, ligue tal. Né, pronto. Eu acho que pra não correr esse risco aí que o Bruno falou de parecer que o juiz tá induzindo uma votação, né? Sim. Bom, aí votou, Votou. resposta dada. Resposta dada. É hora de comunicar, né? O segundo ou terceiro quesito, o coração dispara lá, né? 4-3. Vai falar com o réu depois? Sim. Eu costumo já falar imediatamente. Já saio lá e é o primeiro que eu acho que tem que, Precisa saber, tem né? que receber a notícia. Antes da família. A família fica assim, né? Esperando, mas eu acho que ele é o primeiro. Notícia. E aí eu falo, né? A gente, mais uma vez. Bruno, advocacia. Eu vejo hoje em dia umas coisas assim, o cara postando um monte de alvará de soltura, tá? Sim. Turma do alvará, né? Tem a turma do alvará agora. Mentira. Advocacia paulada. E vai doer e você vai perder o caso que você acha que você vai ganhar. E você vai ganhar o caso que você acha que você vai perder. E até você não vai conseguir, no começo, ter o que eu fiz, por que eu acertei. Mas, assim, é fato que a advocacia hoje criminal no Brasil, ela vai ter mais derrotas do que vitórias. E aí é o momento de você também se comportar da maneira correta. É na hora de você dar a sentença pro cara e falar, ó, tamo junto. Tem Não vou te recurso, abandonar aqui. Tem recurso. Eu vou até a última instância. Vou entregar na sua mão uma decisão suprema. E eu faço isso com todos os casos meus no escritório. Faço questão. Ainda que não receba os recursos, eu vou agravando, entrando com HC. Cansa. Mas eu faço. Porque é muito satisfatório, pelo menos, você entregar na família que sentou ali, imprimo tudo, falo, ó, isso aqui são suas decisões do seu filho. Eu fui até onde deu. Ou, no caso de vitória, é tudo mais fácil, né? Aí é gostoso de dar Aí notícia. aí você já entra lá dentro, Legal. enfim. Mas lidar com isso, e eu acho prestar contas na advocacia criminal, que é coisa que poucas pessoas fazem, e eu faço muito. É entregar o protocolo. Eu não gosto de entregar a peça, né? Tem gente que não gosta. E eu respeito também, porque é teu trabalho. Mas pelo menos o protocolo, a cópia do extrato, o acórdão, né? Pra mostrar pra família, olha, tá vendo esse ministro aqui, ó? Ele viu na TV já o ministro. Decidiu o caso do seu filho, eu levei até lá. Então, são coisas essenciais, assim, no pós. E o Bruno, por exemplo, o nosso aluno ali que gostou da conversa tal, de repente falou, eu levo jeito para trabalhar no júri e tal. O que você falaria, assim, de preparação? Porque não é o direito só, né? Não é estudar só o direito penal e o direito processual penal para atuar no júri, né? Sim. Para ele Não. se capacitar. Se eu fosse indicar algo, primeiro,
assistir o júri é algo que é a maior lição que você vai ter prática para se preparar. Porque realmente é vivência, você vai perceber quando o advogado tá atuando bem, você vai perceber quando o promotor tá atuando bem, você vai entender uma fala que é boa. Então, eu acho assim, o modo principal seria frequentando as sessões do Tribunal do Júri, que em Araçatuba, quarta-feira. Depois, é você ter essa leitura ampla, né? Que não envolve só, mas criminologia, envolve filosofia, essas Sociologia. leituras, sociologia, essas leituras auxiliares, que eu particularmente sempre gostei também. Então, isso é muito importante. E ser um cara atualizado, um cara... Eu costumo dizer, o cara tem que entender do que o povo pensa, do que... Acho que esse estudo extra faz diferença também. Bacana, né? Muito bom, eu acho que Isso aí. foi uma aula das melhores, né? A aula do júri aqui com o professor Bruno. Que isso, imagina. Bruno, nós estamos aí já caminhando para o nosso final do Sim. nosso bate-papo, bacana aqui. A gente sempre pede para o nosso convidado, porque nossos alunos estão aqui para aprender com você, uma mensagem para eles lá quanto ao futuro deles, né? Você que foi aluno um dia, você que hoje está atuando aí na advocacia, o que eles poderiam ouvir e se inspirar no Bruno aí, se você quiser falar naquela câmera lá, tá bom? Cara, eu tenho uma frase muito forte que é: apresente-se e dê o seu melhor. Não importa qual a situação. Tá com dificuldade financeira, apresente-se e dê o seu melhor. Tá com dúvidas, vai. Só apresente-se e dê o seu melhor sempre, sempre. O resultado vai vir. Não é fácil, não vai vir do dia pra noite. Você vai sofrer muito, você vai passar dificuldade, mas lembre-se disso, cara. A hora que tiver difícil, apresente-se e dê o seu melhor. Pode ser a causa da vizinha da esquina, pode ser o cara que tropeçou na garagem do vizinho, pode ser o chip da TIM, seja um advogado e dê o seu melhor. Apresente-se e dê o seu melhor. Acho que é essa. Isso aí. Então, novamente, Maravilha. obrigado aí, Bruno, pela participação aqui nos 2 episódios. O tempo que você Que isso, dedicou imagina. pra gente O prazer aqui. é todo meu. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito aqui do Unisalesiano. Até mais, pessoal. Valeu, Até mais. valeu. Abraço. Valeu. Valeu.